Olá, amigos, professores e educadores que estão acompanhando a TV Comunitária de Brasília. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. No programa nós estamos nessa tarde recebendo a Jucimeire Barbosa da Silva, que é secretária de Raça e Sexualidade do Simpro DF, e também o Viridiano Brito, que é, além de militante, do movimento negro, também é educador. Bom, sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Quem estiver acompanhando TV Simpro, através das redes sociais da TV Comunitária, fanpage, site, canal 12 da NET e também através da fanpage do Sindicato dos Professores, pode enviar perguntas que eles vão responder aqui ao vivo, tá bom? O TV Simpro aborda neste programa a luta, o combate contra o racismo. Para começar, vou pedir então para o Viridiano falar para a gente um pouquinho sobre a formação dele, que além de educador é militante. Eu sou morador de Ceilândia, sou formado em História, e tenho uma especialização em História da África e também uma especialização em Análise de Políticas Públicas e Ciência Política. Também estou secretário de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Bom, para a gente começar, a Júcia a gente conhece já do Simpro, Mas, Júcia, você quer falar alguma coisa a respeito da sua trajetória, para a gente estar falando aqui a respeito desse assunto nessa tarde? Bem, também componho a Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro. Lá a gente desenvolve um trabalho voltado às escolas e também para fortalecer o debate nos espaços. E componho também o coletivo da CNTE, de combate ao racismo. E a gente tem trazido aí várias vertentes da luta, principalmente no ambiente escolar, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária, livre de toda forma de opressão, de discriminação. Então a gente fomenta o debate dentro das escolas, trazendo aí nas questões étnico-raciais, fortalecendo a importância da Lei 10.639 e principalmente fortalecendo aí a questão de que o dia 20 de novembro seja pautado apenas na Semana da Consciência Negra, mas de forma sistemática durante todo o ano, para a gente poder ter aí uma consciência maior, crítica e perceptiva do racismo, de como podemos combatê-lo. Perfeito. Bom, primeiramente eu vou pedir para o Viridiano falar para a gente a respeito do histórico do processo de escravização. Bom, todos nós sabemos que no século XVI, foram trazidos aqui para o Brasil, mas também para toda a América, milhares de negros, que no começo eles eram capturados lá no continente africano e depois, por um processo de cooptação, os europeus começaram a negociar com alguns reis, com alguns príncipes, principalmente aquelas pessoas que perdiam a guerra, que tinham dívida, e começou a trazer aqui para o Brasil e para a América, aqui no Brasil principalmente para trabalhar no processo de plantação de cana-de-açúcar. Então, assim, foi um processo árduo que o nosso povo passou. Se estima que mais de 4 milhões de africanos vieram aqui para o Brasil, trabalharam em muitos momentos, se trabalhava até 15 horas por dia, sem as mínimas condições de trabalho, com alimentação péssimas condições de moradia. Algumas mulheres, por exemplo, era um percentual de cada 10 homens vinha uma mulher. Muitas dessas mulheres eram estupradas pelos colonizadores. Então foi uma questão de muito sofrimento. Os negros escravizados, eles sofriam muita tortura, muitos fugiam para os quilombos, o quilombo mais famoso como o quilombo de Palmares. Por exemplo, a historiografia coloca que vários também se matavam, suicidavam por falta de perspectiva de acabar com esse genocídio, esse regime cruel. Então, assim, nós vivemos um processo, se compara, se matou mais negros no continente africano do que a própria Segunda Guerra Mundial. Então, foi um verdadeiro genocídio que aconteceu com a população negra. Perfeito. Tem uma questão bastante polêmica, que as pessoas debatem bastante, que é a questão da Lei Áurea, que ela, na verdade,
tentava beneficiar, mas fragilizou, não era isso? A questão da Lei Áurea, porque assim, foram 388 anos, né, de escravidão e de exploração da população negra. Com a introdução na Europa da Revolução Industrial, né, assim, acabou se passando, não sendo necessário, né, a questão da mão de obra escrava, porque o escravo ele não tinha recurso, né, para poder consumir. Então, os ingleses eles queriam mercado, né? Então, a própria Inglaterra, né, ela proibiu o tráfico negreiro, né, onde a marinha inglesa abordava os navios e fazia com que as pessoas voltavam, às vezes prendia, né? Então, assim, o Brasil acabou sendo prejudicado, né, com essa questão. Então, assim, na verdade, a Lei Áurea ela veio de um processo de esgotamento, né, do processo de escravidão no mundo, porque não se tinha mais necessidade, né, de você ter esse tipo de mão de obra. Então, na introdução do capitalismo, você precisava, né, de ter consumidores. Então, uma das questões que se coloca foi exatamente isso. E o Brasil foi o último país, né, da América Latina a acabar com a escravidão. E quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, alguns pesquisadores colocam que assim, beneficiou poucos, né, pessoas, porque já tinha todo um processo, por exemplo, em São Paulo, principalmente no Vale do Paraíba, já tinha vários trabalhadores, né, que trabalhavam recebendo algum salário. Em alguns estados, vários estados, principalmente no Ceará, que foi o primeiro estado a acabar com a escravização, né, no Brasil. Então, assim, se fala que houve um certo esgotamento e se beneficiou poucas pessoas. E quando acabou essa escravidão, o Estado brasileiro não implantou nenhuma política pública para poder incluir, né, a população negra, seja no mercado de trabalho, seja no processo da educação, política pública de saúde, política de moradia. Não se fez uma reforma agrária, né, para poder fixar aquele trabalhador, né, no campo, né? Assim, então essas pessoas foram jogadas na rua sem a mínima condição de viver, né? Então, assim, por isso que em alguns casos as pessoas ficavam perambulando, né, na cidade, no meio da rua. E o que o governo fez? Criou a lei da vadiagem, que era para prender aquelas pessoas que estavam na rua. E quem que eles prendiam? Eram os negros, né? Então, assim, não houve uma política de Estado, né, para poder inserir a população negra. O que o Estado brasileiro fez? Ele adotou a política do embranquecimento, né, que foi trazer os europeus aqui para o Brasil, né, trouxeram os alemães. E aí os europeus eles tinham terra, tinham subsídio, recebia passagem, né, para poder vir. Então, assim, excluiu o negro do processo, né, de trabalho, do processo produtivo do Brasil, e trouxeram, né, os europeus. Então, a população negra teve que ou voltar, né, para as fazendas para trabalhar em troca de comida, ou teve que ocupar, né, as periferias, né, da cidade sem nenhuma condição de vida. Então, assim, foi 400 anos de escravização, de exploração, de humilhação, e a assinatura da Lei Áurea pouco contribuiu para que a população negra tivesse uma condição digna de vida. Viridiano, na sua avaliação, então, esses 400 anos até hoje influenciam porque cerca de 56% dos desempregados são negros, né? Claro que influencia, porque, assim, para você ter uma ideia, no processo de educação, né, assim, a população negra foi ter acesso, né, à educação praticamente agora em 1930, né, depois do golpe de 1930 que foi dado por Getúlio Vargas, né, que ele implementou algumas políticas públicas, porque no início o negro não podia frequentar a escola, porque praticamente não tinha escola pública, e mesmo nas escolas que eram oferecidas pelas igrejas, principalmente a Igreja Católica, né, assim, eles não podiam estudar porque assim, não tinha escola diferenciada, e as famílias não aceitavam que os negros, né, frequentassem a mesma escola dos seus filhos. Então, esse processo ele influencia hoje, né, em todas as áreas, né, da sociedade brasileira. E o mercado de trabalho é uma dessa questão. Por exemplo, hoje nós temos quase 13 milhões, um pouco mais de 13 milhões de desempregados, e desses 13 milhões de desempregados, 56% são negros.
E para você ter uma ideia, as mulheres negras ainda sofrem ainda mais, né, com esse processo, porque o mercado, primeiro ele pega os brancos, né, que são que têm nível superior, que são escolarizados, né, depois pega os brancos que não têm nível superior, depois pega o homem negro, aí só depois que ele pega a mulher, né, mulher branca, aliás, antes do homem negro ele pega a mulher branca para trabalhar, contrata a mulher branca, depois o homem negro, só depois que ele vai contratar, né, uma mulher negra. Então, assim, até nessa questão, né, a mulher ela sofre, né, por ser mulher e por ser negra. Ok. Bom, nós sabemos que a conjuntura política e econômica do nosso país não está beneficiando ninguém. Na verdade, é uma crise bem séria, né? E nós temos, inclusive, tem saído na mídia, não que seja novidade, já tínhamos identificado isso no nosso modelo econômico-social, que é a questão da situação análoga à escravidão, né? A gente sabe que tem a questão dos imigrantes, mas vamos focar na questão das pessoas negras, né? Que mesmo depois de tanto tempo, ainda existe um vínculo de trabalho que é análogo à escravidão, não é isso, Viridiano? Assim, esse processo, né, que o Brasil viveu, ele ainda está na mente, né, de algumas pessoas que ainda fazem parte, né, de algumas famílias escravocratas, né, e eles tratam, né, o trabalhador, principalmente o trabalhador negro, ainda como uma pessoa que não precisa ter salário, né, que ele tem que ser explorado até as últimas consequências. Então, isso ainda acontece, né, em alguns estados brasileiros, assim, tinha diminuído bastante, né, há algum tempo, e hoje o próprio governo, né, propôs, né, uma lei onde dificulta, né, a fiscalização, né, desse trabalho. Então você tem que ter todo um processo de fiscalização. Você não poderia chegar lá e pegar esse processo em flagrante. Você tinha que ter todo um processo de notificação, né, de verificação, que isso ia beneficiar, né, os escravocratas, né, e muitos deles, né, desses escravocratas, né, estão no legislativo, né. Então, assim, que prejudicaria inclusive alguns fazendeiros, né, que são deputados ou que apoiam deputados no Brasil. Então isso é uma questão de retrocesso, né, que o país ia viver. Felizmente, né, eu acho que a sociedade reagiu, né, pressionou o Ministério Público, né, o Ministério Público entrou com uma ação e o Judiciário ele anulou, né, essa portaria do governo federal, né. Então esse fato realmente seria um retrocesso muito grande, né? Quer dizer, a Lei Áurea já não beneficiou tanto o negro, né? Mas seria a volta, né? Quer dizer, seria rasgar, né, a Lei Áurea, o que o atual governo queria fazer com o povo brasileiro. Perfeito. Bom, como militante, né, do movimento negro e educador, como você vê essa questão da intolerância religiosa com as religiões de matrizes africanas? Olha, esse processo, ele é histórico, né? Assim, essa questão de não aceitar a religião dos africanos, ela veio desde o período da escravidão, né? Porque a própria, na época, né, a religião majoritária, o que existia, que era a religião católica, eles não via, né, as religiões dos africanos como religião, né? Eles tratavam os africanos, né, como uma pessoa sem alma, né, como uma pessoa sem condições de ter uma religião. E a religião dos africanos ela era demonizada, né? Então era como se você incorporasse o demônio, né, ali nos cultos africanos. Então, assim, a população negra ela era proibida de expressar, né, a sua religião. Então isso veio já daquele tempo, né, e até hoje ainda tem essa discriminação, né, contra as religiões de matriz africana. Eu acho que hoje, com o que nós estamos vivendo, assim, há um incentivo ao retrocesso, né? Acho que o Brasil, nós tivemos o período, né, da ditadura militar, né, que
que foi um período cruel, um período duro, né, mas que hoje está se querendo retomar aquele período. Só que pior, porque no período da ditadura militar não havia essa perseguição, né, contra, como eles falam, as minorias, ou as pessoas que têm uma religião diferente, que têm opção sexual diferente, mas hoje há uma perseguição, né, contra essas religiões, e que são incentivadas por pessoas, por políticos, por algumas religiões, não são todas as religiões, né, principalmente as religiões cristãs, que incentivam essa prática, mas também por alguns pastores, né, de algumas religiões que demonizam, né, e que incentivam, principalmente nas redes sociais, né, o extermínio das religiões de matriz africana. Então nós estamos vivendo um processo muito difícil de perseguição, inclusive de invasão, né, de terreiros, de casas, perseguição de pessoas, onde as pessoas não podem demonstrar a sua religiosidade, usar as suas vestimentas. Então, assim, é um retrocesso que nós estamos vivendo e nós esperamos... Em vez de nós avançarmos, né? Estamos num processo muito difícil. Então, acho que o que a gente tem que fazer, a sociedade negra e toda a sociedade que é contra esse tipo de atitude, tem que se mobilizar, tem que ir para as ruas, tem que denunciar, né, tem que registrar ocorrências na delegacia. Aqui em Brasília tem uma delegacia, né, de combate ao racismo e combate à religião, então tem que denunciar, e para poder, essas pessoas têm que ser, porque a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela garante a liberdade religiosa, né, você pode praticar a sua religião. Então a gente percebe aí que esse pessoal estão crescendo, estão ocupando até espaços políticos, né, espaços políticos, tem rede de televisão, rede de rádio, jornal, que faz essa prática. E que o Estado brasileiro, muitas vezes, né, o governo, ele fecha os olhos para esse tipo de coisa, que não pode, tem que investigar, tem que punir, né, e essas pessoas têm que respeitar a lei, né, que é o artigo 5º da Constituição brasileira. Claro. Tem uma questão que eu gostaria que, na verdade, os dois se colocassem a respeito, que é o que a gente ouve muito, o que? Agora tudo é mimimi, tudo é racismo, tudo é intimidação, tudo dá processo. Agora todo mundo está muito chato, não pode mais fazer piada. A gente vê muito isso nas redes sociais, vê muito isso na grande mídia, por humoristas, por qualquer pessoa, assim, até pessoas que não são do meio. Isso acontece em rodas de conversa, né? Ah, não, tudo agora é machismo, tudo agora é sexismo, tudo agora é racismo. O que vocês acham a respeito disso? Bem, né, o que eu posso, né, avaliar, né, a partir dessas questões, né, justamente, né, pelo empoderamento, né, que, né, todos nós negros, né, temos conquistado ao longo desses anos, né, percebendo assim, né, a questão, né, da nossa identidade de fato, né, de nos assumirmos mesmo, né, o IBGE está aí para isso, né, aonde a partir das suas pesquisas tem mostrado, né, que muito mais pessoas, né, se declaram negras, né, porque a nossa melanina, né, determina toda a nossa pele, só que somos negros, né, negras, né, e nos empoderamos a partir daí. Então essa questão tem incomodado muitas pessoas. E quando a gente vai chamar a atenção, ou falar, ou refletir sobre, há um incômodo. Algo que me chamou muita atenção, né, recentemente de fatos, né, postado na internet, né, foi o fato de numa palestra, né, a Thaís Araújo, né, colocar ali a possibilidade do filho dela, né, sofrer essas questões pela cor da pele dele, por ser negro, de pessoas que estariam ali, né, se desviando dele. Ela coloca uma realidade que é posta, sim, porque até o fato de que daqui a alguns anos, né, o filho dela, já adolescente, caminhar na rua, né, possa, sim, né, criar, né, uma desconfiança de outras pessoas, né, o fato de ser negro, que infelizmente ainda hoje, né, a cor da nossa pele, os nossos trajes, né, a nossa identidade, né, colocada aí, né, os nossos cabelos, sim, cria muito incômodo. Então, quando a gente vê a pessoa se colocar numa postura de estar criando piadas, né,
memes, né, em cima Ela de uma foi fala. rechaçada por conta Exatamente. dessa fala Então, quer dela. dizer assim, isso é um absurdo, porque eles são, né, além de serem negros, eles são militantes, né, eles ocupam outro espaço que eles têm, né, de projeção, né, de visibilidade, de tudo mais. Então, isso realmente cria um incômodo muito grande. Então, isso é muito sério. E as pessoas não compreender que a cerne da palestra dela chama atenção para algo que é real, né? Que é a questão sim, do genocídio do povo negro, da juventude negra, né? Da hipersexualização da mulher negra, isso tudo é uma realidade. Então, quando a pessoa se coloca num debate que é profundo, que é sério, isso cria um incômodo onde eles colocam que qualquer questão que a gente ponha lá é mimimi, é isso, não vê a seriedade, né? Quer dizer, é como se fôssemos realmente coisas, né? Todo tempo coisificando, né? Como se a nossa fala não tivesse importância alguma, né? Em relação ao que é posto há muito tempo. Só que agora a gente tem uma visibilidade maior e a nossa luta também se torna maior, né? Que é como tem aí, sempre a gente coloca, né? Que é de existir e resistir, né? Então, penso que por aí, né? O incômodo da nossa identidade, do empoderamento, tem se, né, causado nessas questões de eles colocar que tudo da gente é mimimi, tudo é racismo, não, mas é quando a gente se empodera, a gente começa também a cobrar, né, e defender nossos quem se direitos, sente né? incomodada, porque de alguma forma Com certeza, age se dessa sente maneira, né? acuado, É né? racista, né? É uma pessoa que de fato não respeita, né, o espaço e o direito do outro, né? Com certeza, com certeza. Ó, eu sou de antes da Constituição de 1988, né? Então eu vivenciava muitos casos de racismo, né? Através de piadas, de falas, né? De coisas que falavam assim, você nos lugares públicos, como nos ônibus, né? Uhum. Toda coisa errada, toda coisa que se acontecia de errada era atribuída ao negro. E isso me doía muito, né? Eu sofria muito com aquilo, porque você estava em um local público, em um ônibus, e as pessoas ficavam, né, debochando, né, falando, né, da cor da sua pele, né? E você, muitas vezes, você não podia reagir, porque não tinha base jurídica, né, para você poder recorrer. Então, acho que o artigo 5º da Constituição de 1988, ele foi um avanço, assim, muito importante, né, para todo mundo, não só para o negro, mas também para as pessoas que praticam a religião, né, para as pessoas que têm uma opção sexual diferente. Então, o artigo 5º, ele garante isso. E aí o que acontece? Mesmo assim, as pessoas ainda faziam isso de forma escondida, né, de forma velada, né? Então, agora, com as redes sociais, né, esse processo, ele se aflora, né? Porque há uma disputa de espaço também, né? Porque você tem um espaço que historicamente é determinado para o negro, né? Que é... Dentro desse ponto tem a questão também do privilégio, né? E da reclamação que as pessoas fazem por conta das cotas, que é um ponto aí muito debatido, né? E dentro dessa perspectiva? Pois é, isso que eu estava falando. Então tem um local que é o local que era determinado para o negro, né? Que é a base da pirâmide, né? Então tem que ser empregado doméstico, tem que ser faxineiro, tem que ser porteiro, né? Então esse é o local determinado para o negro. Então quando o negro ele começa a ter uma ascensão social, é uma disputa de espaço, né? Então é um espaço que antes só era do branco, né, que o negro ele começa a galgar esse espaço. Então isso há uma reação, né? Então toda ação há uma reação. Então há uma reação, né, da sociedade, das pessoas que não são negras, porque o negro começa a ocupar esse espaço. Então há essa discussão. E aí, como eles se manifestam, né, nas redes sociais, né, em vários outros locais, né, e que as pessoas também não aceitam isso que você falou, né, que há uma conscientização, um empoderamento, né, da população negra devido a esse processo histórico que nós estamos vivendo. Então as pessoas reclamam e eles não querem que reclamem, né, quer que você fique sempre calado, né? Então tem que reclamar, tem que reagir, sim, né, e tem que denunciar. Então essa questão das cotas é uma outra questão que você coloca que está ligada a essa questão do empoderamento, né? Como eu falei, o processo educacional do Brasil, ele
ele deixou a população negra, né, fora durante muito tempo. Então eu costumo dizer que é como se você tivesse uma corrida de 1.000 metros, né, e aí você tem dois corredores com as mesmas condições, né, com as mesmas condições físicas, psicológicas, só que você dá 400 metros, né, na frente, né, que é referente aos 400 anos, você dá 400 metros na frente, né, para um deles, né. Então a possibilidade dele sempre ganhar vai ser maior. Claro que pode acontecer alguma coisa, um fenômeno, né, desse que chegou 400 metros atrás, ele pode até ultrapassar, né, o outro, né, porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ser muito melhor. Então, com o negro, a população negra, acontecia isso, né, nós estamos na base da pirâmide, né, nos piores índices, e que a gente não teve um acesso, né, ao processo de educação. Então a política e teve um sofrimento de 400 anos. Então a política de cotas, ela vem para corrigir uma certa parte. Porque eu sou mais radical em relação a isso. Eu defendo a reparação, né, da população negra. Eu acho que, assim como houve na questão da perseguição política, né? Claro, dos presos políticos, olha, por exemplo, eles foram reparados, né? Os fazendeiros foram indenizados, né? Os fazendeiros, na época do processo da escravidão, muitos deles foram indenizados. Os judeus, né, da Segunda Guerra Mundial, eles foram indenizados. Os presos políticos, que foi por opção, né? Ninguém obrigou ninguém a entrar numa luta armada, né, fazer uma opção, né, aquilo ali era uma opção política de cada um. Praticamente todos eles entram com processo e foram indenizados ou estão sendo indenizados. Na verdade, em 3 aspectos, porque tem o aspecto social, o econômico, claro, né, e o cultural, né? E a população negra que teve suas famílias dizimadas, foram escravizados, sofreram, quer dizer, eles não têm direito nem a uma política de reparação, nem a política de cota, não tem. Quer dizer, e se fala cota, quer dizer, a cota é de 20%. O que significa a cota? 20% para o negro e 80% é para o não negro, né? Então, assim, você vai ter 20% e 80%, né, vai ser da pessoa que não é negra. Então, assim, a concorrência entre os negros, ele é muito maior. Porque se você tem 1.000 vagas, por exemplo, não é uma hipótese, você tem 1.000 vagas. Aí você tem 200, né, que é determinada para os negros. Só que 53% da população brasileira é negra. Então você vai ter 53% da população concorrendo, né, por 20%, e você vai ter 47% da população branca concorrendo com 47% das vagas. Então, assim, qual a justiça que é isso? A única vantagem é porque você garante que você vai ter 20% de negros na universidade, porque há 15 anos atrás, você tinha 1%. Né? Você tinha 1%, e isso contava os adidos, filho de embaixadores, né, que vinham da África, pessoas que vinham da África para estudar, principalmente aqui na UNB. Hoje, se tem 13%. Então, é uma política corretíssima, né, que o Estado brasileiro adotou, e que isso realmente incomoda, porque você vai ter, no futuro bem próximo, você vai ter poder ver negros, mais negros, né, que nós já temos muitos negros competentes, né, em várias áreas da medicina, do direito, né, do trabalho, nós já temos, mas a gente vai ter mais. Isso vai incomodar porque você vai disputar o mercado com os brancos. E o ganho do espaço, ele depende diretamente do combate ao racismo, né? Claro. Dentro desse ponto de debate, Ju, se você poderia falar um pouquinho a respeito de como que é possível trabalhar dentro da escola o combate ao racismo? Bem, né, é uma política que a gente tem tentado, né, já há alguns anos, né, desenvolver, né, até porque a nossa tentativa, de fato, né, é que a abordagem, né, da questão étnico-racial seja sistemática, né, até mesmo numa questão de colocar como uma disciplina, de fato, né, nas escolas, para que a abordagem, né, acerca de toda a realidade, né, étnico-racial seja colocada. Desde a história da África, né, as suas belezas e tudo mais, até mesmo as questões de postura, né, que a gente vem assumindo aí, né, há alguns anos, né,
que é justamente de poder ter uma clareza maior e melhor do que é o racismo e como ele se coloca no espaço da escola e fortalecendo isso, né? Então, assim, a gente tem tentado colocar, né, nas escolas, né, o debate. A gente sabe que é uma política que a gente tem conquistado, né, no curto espaço de tempo, né, claro, que a inserção dessa disciplina na escola, só que a dificuldade ainda existe, mas a gente já tem conseguido já, né, fazer o que ela seja presente nas escolas e que saia mais daquela cunho, né, do dia 20 de novembro, né, que é aquele espaço que a gente sabe que é importante, é significativo. Há uma reflexão, sim, a partir dessa semana, só que a gente quer algo que possa ser sistemático, que possa seguir ao longo de todo o ano, né, para que a gente possa, de fato, ter uma escola que a questão, né, do racismo seja, de fato, né, combatida a partir dos diálogos, a partir das premissas, né, de documentos, de literatura, da história, né, e o Simpro, né, a gente tem aí a nossa secretaria, né, a Secretaria de Raça e Sexualidade, que faz um trabalho, né, que é justamente desenvolvido a partir do ciclo de debates, que a gente leva palestrantes para as escolas, né, para poder fortalecer aí, né, e fomentar também o fazer pedagógico de cada professor, de cada professora, né, no cerne que, né, diz respeito a questões étnico-racial. E assim a gente, né, quer realmente ver essa escola livre, né, de todas formas de preconceito, de racismo, né, que a gente tem que ter realmente um espaço que seja de fato para todos, né, e para todas. Perfeito. Bom, Eu queria falar um pouco sobre isso. Pode falar. Porque é o seguinte, eu acho que essa questão da educação, ela é fundamental, né, porque assim, nós temos que combater o racismo. Até quando eu estive na secretaria, a gente tinha um projeto, fizemos um convênio, né, com a ONU, que a ideia era você combater inclusive o racismo infantil, né, já na infância, o racismo na infância. Isso passa para as escolas. A Lei 10.639, e tem a outra lei que é a 11.000 e alguma coisa que eu não me lembro, né? Por exemplo, a 11.000 ela garante o ensino dos indígenas, né? Também, da história dos indígenas. E a Lei 10.639 ela garante o ensino da história da África e da cultura africana nas escolas públicas e privadas no ensino médio fundamental. Mas a lei ela tem um erro, porque ela não coloca prazo, né? Então você não tem um prazo para que os estados, para que os governos estaduais e municipais eles implementem essa lei. E também tem uma falha porque não tem mecanismo de formação dos professores. Então a maioria dos professores eles são formados, né, com uma visão eurocêntrica, né, que é a questão a Europa como o centro do universo. Então isso é formado muito nisso. Então, o Estado brasileiro, quer dizer, ele tem que cobrar isso, né? As faculdades, seja as faculdades públicas, né? Seja as faculdades privadas, elas têm que ter curso de formação, incluir, né, disciplinas, né, que garanta esse conhecimento, para que ele tenha capacidade para poder passar, né, esse conhecimento para os seus alunos, né? E tem também que proporcionar com que os professores possam fazer curso de pós-graduação, de especialização, né, para os que já estão na rede, na formação dos que já estão na rede, porque ele não vai entrar lá no começo, mas ele tem um curso de especialização, né, para poder lecionar essa disciplina. Porque hoje ainda tem o esforço do Simpro e tem o esforço principalmente de alguns professores da área de humanas, né? Da área de humanas, como professor de história, de sociologia, de filosofia, que inclusive agora com essa nova lei, isso vai ser opção, né? Então, o aluno que vai escolher, né, o que ele vai querer, porque é uma visão de você formar alunos para o mercado, né? Você não quer formar um cidadão, você quer formar aluno para o mercado. Então, a atual política de educação adotada pelo atual governo, ela vai colocar, né, ensino da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, como opcional, se você quiser ou não, né, a partir de uma determinada fase. Então, isso vai prejudicar, né, essa questão de implementação da Lei 10.639 de combate ao racismo. Tá ok. Bom, infelizmente o TV Simpro está chegando ao fim. Na verdade, a gente já está em cima, já estourou o tempo. Mas é porque é uma temática, eu até falei, né, fora do ar com o Viridiano, que, nossa, é muito extenso, o debate precisa ser trabalhado.
E nós esperamos que temos um novo programa sobre essa temática e a gente traz você de volta e debate um pouquinho mais. Realmente a gente já está com o tempo estourado. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro e gostaria de agradecer a sua presença aqui, Jussi, mais uma vez. Muito obrigada. E do Viridiano. Seja bem-vindo sempre que... Dizer que eu estou à disposição, pode me convidar quando quiser. Perfeito, pode deixar. Vamos ter que trazer você aqui e tirar todas as dúvidas, debater tudo direitinho. Bom, muito obrigada, tá ok? Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a programação do TV Comunitária de Brasília e informo que é possível rever o TV Simpro nas nossas redes sociais, no site do Sindicato dos Professores, também no nosso YouTube, no nosso site e nas fanpages da TV e do Sindicato. Eu sou Paula Nogueira, esse foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.